Depois que eu fiz o meu planejamento de intervenção, eu vou para o terceiro aspecto. E esse daqui é o que eu quero que você tenha mais atenção. Eu vou falar sobre um aspecto que talvez muitos de vocês não conheçam. Ou talvez conheçam tecnicamente, mas falando assim, pode ser que fique meio vago. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Isso daqui vai fazer toda a diferença na sua forma de pensar sobre os aspectos de manejo do solo. É o que eu chamo de intervenção passiva no solo. Anota isso. Intervenção passiva no solo. Daniel, o que seria uma intervenção passiva? Bom, o próprio nome passivo e ativo, ele já nos remete. Bom, ativo é aquilo que eu vou estar trabalhando de forma intensa, de forma contínua, e que ele vai me dar algum retorno, seja de trabalho, ou de lucro, ou de disponibilidade de nutriente, ou algo, né, naquele exato momento. E passivo não. Passivo vai ser algo de longo prazo, algo que ele não vai me dar um retorno agora, mas que ele vai me dar um retorno a longo prazo. E pensando dessa forma, a gente percebe que a maior parte dos produtores rurais, a maior parte dos técnicos, a maior parte dos agrônomos, dos profissionais, não entendem essa dinâmica. Que é o seguinte: o solo de um produtor é o maior ativo que ele tem. Daniel, por que o solo é o maior ativo de um produtor? Porque é exatamente esse solo que permite a ele ter um retorno financeiro. Sim, ele jamais poderia fazer nenhum tipo de cultivo se não houvesse solo. Ah, mas Daniel, e o sistema hidropônico? Porra, tu acha que aqueles canos ficam flutuando? Eles têm que estar no cima de alguma coisa. Então, o solo é o maior ativo de um produtor. O grande problema que a gente vê hoje é que os produtores e, às vezes, técnicos e agrônomos e pessoas que acompanham ali o produtor que não tem esse pensamento de forma sistêmica, eles querem um resultado sempre a curto prazo. O que seria um resultado a curto prazo? Bom, eu vou plantar milho hoje, eu já quero entrar com a minha adubação fosfatada, fazer a adubação nitrogenada, talvez 1 ou 2 parcelas, B3, né? Joga ali, 45 a 90 dias. Eu quero fazer um resultado agora, eu preciso colher agora. Tá, tudo bem, eu entendo isso, eu sou produtor rural e eu entendo isso. O grande problema que a gente não entende é que, pelo solo ser o maior ativo do produtor, eu tenho que fazer com que esse solo, a cada ciclo, a cada cultivo, a cada ano, ele melhore as suas condições químicas e físicas. Presta atenção nisso daqui, isso aqui é muito importante. Isso daqui é muito importante. Qual que é a realidade que a gente vê hoje de muitos produtores? E aqui eu quero inverter a situação, porque toda vez que a gente fala assim, pô, o produtor ele chega ali, ele vai intervindo no solo, aquele solo vai ficando mais pobre, mais fraco, e ele só extrai, e o solo fica pobre e depois ele abandona o solo. E muita gente há muito tempo sempre culpou a agricultura não familiar de fazer isso. Eu quero que vocês tenham muita maturidade para entender. Hoje é muito contrário. A agricultura não familiar, e eu não estou querendo fazer uma comparação aqui, estou querendo dizer sobre dados químicos do solo, ela tem cuidado muito mais do solo no sentido de melhorar as condições químicas do solo no longo prazo. Um produtor que trabalha com sistema de plantio direto, por exemplo, a cada ano que passa, aquele solo aumenta a sua saturação por bases, aquele solo necessita menos de intervenção química de adubação. E esse deveria ser o principal objetivo de um produtor: fazer com que o seu solo, a cada ano que passe, melhorasse as suas condições químicas. Isso é intervenção passiva no solo. E eu faço isso de diversas formas. Eu faço isso aumentando a matéria orgânica no solo, melhorando a microbiologia do solo, melhorando a temperatura do solo, melhorando a cobertura, aumentando a minha saturação por base, fazendo com que o pH se mantenha estável por muito tempo. Tudo isso vai fazendo com que a gente consiga criar o que a gente chama de reserva de nutrientes no solo. Reserva de nutrientes no solo. E essa intervenção passiva, ela cria para o produtor um ativo. O que vai ser um ativo? Vai ser algo que vai continuar dando retorno a ele ano após ano. Entenda, pelo amor de Deus, quando você melhora as condições químicas do solo no longo prazo, a cada ano que passa, esse solo aumenta o seu lucro por hectare. Isso é uma questão lógica. Se meu solo melhora as condições químicas, eu tenho que investir menos. Se ele melhora as condições químicas, eu aumento a minha capacidade produtiva. Se eu aumento a minha capacidade produtiva,
aumentando produtividade, diminuindo o custo de produção, eu aumento o meu lucro. E lucro é isso. O lucro é a diferença entre a minha produção e o meu custo de produção. Isso daqui vai ser o meu lucro. Quando eu crio reservas de nutrientes no solo, eu estou fazendo exatamente isso. A grande questão é que esse é um manejo no longo prazo. Não adianta você querer falar assim, pô, eu vou aplicar aqui 10 toneladas por hectare de esterco de gado agora e beleza, melhorei minhas condições químicas. Não vai. Vou ter que criar reserva de nutrientes. Não vai. Você não vai criar reserva de nutrientes da noite para o dia. Isso daqui é um processo de longo prazo, mas que deve ser começado hoje, agora, ontem, na verdade. O melhor dia para você ter começado a fazer isso era ontem. Cobertura verde, adubação orgânica. Isso vai me trazer um retorno nesse ciclo? Possivelmente não vai trazer retorno. Talvez te traga algum retorno ali de melhorar a temperatura, isso daqui é interessante já por si só, né? Não deixar o solo exposto, isso é bacana. Mas no próximo ano eu já aumentei consideravelmente o meu nível de nutrientes. No outro ano, aumentei mais um pouco. No outro ano, mais um pouco. Atividade microbiana funcionando da forma correta. E agora, a minha intervenção química, ela é 100% para a planta. Por quê? Porque o aproveitamento da planta é muito maior quando o solo já está em condições de receber aquele... Entendam, preste atenção. Não adianta você querer falar assim, pô, eu vou chegar aqui e vou colocar 200 kg de nitrogênio, 100 kg de fósforo, 200 kg de potássio e vou disponibilizar isso aqui para a planta. Se o seu solo não estiver em condições de receber esses adubos químicos, por melhor que seja a sua disponibilidade, esses nutrientes não vão chegar nessa quantidade para as plantas. Vocês precisam entender isso. O solo precisa ter as suas condições favoráveis para receber esses nutrientes. E existem N fatores que influenciam. Retenção de água, temperatura do solo, isso aqui entra a exposição do solo, né? Por isso que a cobertura aqui ela é tão importante, nível de matéria orgânica, atividade microbiana, enfim. Então isso é um processo. Isso é o que eu chamo de intervenção passiva no solo. Antes de eu pensar em fazer a minha correção do solo, de eu pensar em fazer a minha adubação química, eu tenho que pensar em como eu vou fazer a minha intervenção passiva esse ano. Se todos os anos eu faço uma intervenção passiva... Daniel, resume o que seria uma intervenção passiva. É um investimento que eu vou fazer no meu solo agora, que eu vou colher resultado, sei lá, daqui 3, 4 ciclos, daqui 2, 3 anos. É preciso fazer. É preciso fazer. Então, isso daqui é um ponto muito importante. É um pedido meu que eu faço para vocês agora. Eu já falei isso, a agricultura não familiar ela já entendeu isso. Galera, presta atenção. As grandes empresas que hoje atuam no agro, empresas de produção de soja, commodities de forma geral, produção de tomate industrial, por exemplo, enfim. Essas empresas já entenderam isso. E elas trabalham reinvestindo o solo, melhorando cobertura vegetal, melhorando matéria orgânica. E ano após ano, elas conseguem produzir mais com menor investimento. E nós precisamos levar isso para a agricultura familiar. Às vezes parece que se inverteram. Muitos, não é todos, é lógico que não é todos, né? Vocês têm maturidade suficiente para entender que isso não é todos. Muitos agricultores, pequenos e médios produtores, eles acabaram tendo aquela cabeça de curto prazo. Eu só preciso fazer aquela intervenção naquele ano, aquela adubação química naquele ano, né? E ver o que eu vou colher. Eu só preciso daquele ciclo. Então, isso é algo que a gente precisa pensar.